meu nome é Natália, sou psicóloga e pós-graduanda em Gênero e Sexualidade. E nesse podcast eu faço uma análise de personagens de séries e filmes. No episódio de hoje eu vou trazer um filme que foi estreado em 2010. Ele conta com as atrizes Natalie Portman e Mila Kunis. É o filme Cisne Negro. Ele foi um sucesso, ainda é um sucesso, ele é um terror psicológico. Então, assim, tem muita coisa para ser analisada. Mas antes de tudo, aproveita para me seguir nas redes sociais, @psicóloga Natália Bruning no Instagram e no Facebook e @psinataliab no Twitter. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor a história do Cisne Negro. Na verdade, esse filme ele conta a história de uma peça, O Lago dos Cisnes, uma peça de balé, né? Então, a nossa personagem principal, a Nina, ela é uma bailarina. Ela tá buscando ali ser a personagem principal dessa peça, que é uma das peças mais importantes de onde ela atua. E ela acabou de receber uma oportunidade, porque a que fazia a personagem principal da peça no balé, ela foi aposentada. Mas, na verdade, eles resolveram retirar ela daquele papel e colocar outra bailarina no lugar dela. Então, a Nina, né, que é a nossa personagem principal, ela começa a ficar um pouco obcecada em tentar esse papel principal que para ela é tão importante. E nesse meio do caminho ela encontra meio que uma rival, que é a Lily, interpretada pela Mila Kunis. E, enfim, a partir disso a gente vê várias coisas que a gente pode analisar aqui, mas antes de tudo eu quero contextualizar a história da Nina, que é uma história bem interessante da gente avaliar e entender toda essa busca pelo papel principal e também pela perfeição assim que ela consegue esse papel principal. Bom, em primeiro momento, a gente percebe que na história de vida da Nina, ela possui uma mãe que também foi bailarina e pelo que a gente entende, a mãe dela acabou tendo que encerrar a carreira quando ela engravidou da Nina. Ao que dá a entender, ela, né, não foi planejado, não foi uma gravidez que a mãe dela realmente queria naquele momento, porque ela estava, né, crescendo na carreira como bailarina, então não foi planejado e acabou vindo a Nina então. E desde o primeiro momento em que a Nina nasce, ela começa a projetar a Nina nela, né? A mãe da Nina começa a fazer essa projeção. O que isso significa? Que tudo que envolve a Nina é como se tivesse ela junto. É como se as duas fizessem partes de uma pessoa só. Por quê? Porque ela quer o sucesso da Nina. Ela quer que a Nina seja a bailarina que ela nunca pôde ser. Então ela acaba projetando tudo isso na filha. E a gente percebe no filme que isso tem consequências bem ruins, tanto para Nina quanto para ela, quanto para a relação das duas. Então, é uma relação bem complicada da gente entender. E a gente já percebe no começo do filme que a Nina é muito infantilizada. O que isso significa? Ela tem comportamentos infantis, porque a mãe dela trata ela como se ela fosse uma criança. Então, até na hora de se vestir, na hora de dormir, na hora de tomar café da manhã, almoçar, tudo a mãe dela faz por ela. Então ela não pode ter amigos, ela não pode sair, ela não pode, de fato, ter uma independência. Justamente porque ela precisa ser a bailarina que a mãe dela sempre quis que ela fosse. E nesse momento, além do comportamento infantilizado, a gente vê perfeito no filme, né, como até o quarto dela é muito infantilizado. Então é tudo rosa, cheio de ursinho, cheio de boneca. Então, tudo isso representa essa infantilidade, né? Todo esse aspecto de inocência que a mãe dela sempre quis que ela tivesse, justamente para ela não se distrair na vida, porque a partir do momento em que uma pessoa cria uma independência, ela cria as próprias opiniões. Então, ela provavelmente, se a Nina não tivesse tido essa educação, né, de mais infantilizada, ela estaria num relacionamento. Ela já não moraria mais com a mãe. Então, assim, é uma relação bem abusiva, na verdade, da mãe dela. E aí a gente vê que isso começa a entrar em conflito a partir do momento em que a Nina precisa tirar um pouco essa inocência, essa infantilidade dela. Por quê? Porque ela consegue o papel de cisne branco e o cisne negro. Que, na verdade, a peça ela é interpretada pela mesma pessoa, né? O papel de cisne é a mesma pessoa que tem que interpretar, só que dois lados diferentes. Então a gente tem o lado do cisne branco, que representa a ingenuidade, representa a inocência, né? Justamente aquela pessoa que a Nina é. E aí a gente tem o cisne negro, que já seria um outro lado. Que seria o lado da sensualidade, um pouco mais persuasivo,
Então, assim, existe esse outro lado que a Nina precisa interpretar no momento em que ela ganha esse papel de cisne. E aí que os conflitos começam. Por quê? Aonde ela frequenta, né, ela tem uma colega, né, a Lily. A Lily, que é interpretada pela Mila Kunis, ela é uma bailarina também excepcional, só que ela é uma pessoa que já tem um pouco mais esse lado da sensualidade que a Nina não tem. A Nina é mais da ingenuidade, enfim, da inocência. E aí que a gente vê que esses conflitos começam, porque a Nina consegue o papel, porque ela é o cisne branco perfeito, como diz o produtor ali todo da peça, ela é o cisne branco perfeito. Mas ela não consegue ser o cisne negro, porque ela não tem a sensualidade. Porque na peça, o cisne negro precisa seduzir, né, o parceiro. E ela não consegue fazer isso, porque na vida ela não desenvolveu a sexualidade dela. É um tema que é muito explorado e também a gente explora isso na psicologia. Então a gente pode fazer um pouco desse link aqui também. E aí o que acontece? A Nina ela não tem essa questão da sexualidade porque durante a vida dela, a infância, a adolescência, a vida adulta, ela não conseguiu desenvolver isso por causa da mãe dela. E aí ela tem a rival dela, que se torna meio que rival a Lily, porque a Lily já tem esse outro lado da sensualidade e a Nina começa a pensar que a Lily está utilizando disso para conseguir tirar o papel dela, né? Substituir a Nina no papel principal do cisne. Então, isso faz com que ela comece a criar várias teorias na cabeça dela de que ela vai perder esse papel para ela e não vai conseguir. Enfim, isso causa insegurança. E aí a gente começa a perceber outro aspecto bem importante no filme, que são os delírios da Nina. E a gente percebe isso tanto no momento em que ela vai no quarto da mãe dela, e que a mãe dela parece que pinta também, tem vários quadros da Nina, e ela vai no quarto dela, da mãe dela, e ela vê aqueles quadros se mexendo e falando com ela. E aí a gente começa a entrar num outro lado do filme, que é justamente essa questão da personalidade. Ela tem a personalidade da Nina, inocente, mas ela também tem o personagem do Cisne Negro, que é um personagem um pouco mais sensual, um pouco mais persuasivo, enfim. Só que ela não consegue administrar muito bem esses lados. Então, a partir daí, começam as dificuldades da Nina. E a gente vê isso a partir das alucinações que ela tem, tanto visuais quanto alucinações auditivas. E isso a gente considera na psicologia como uma psicose. No filme, ele não nos deixa muito claro que tipo de psicose que ela tem. Mas, enfim, entra ali nesse lado de psicose, talvez uma esquizofrenia, talvez uma dupla personalidade, algo nesse sentido. Justamente pelo conflito interno que ela tem em descobrir qual que é o papel dela lá, quem que se sobressai, se é o cisne branco ou o cisne negro. Até por isso que eu acho que o papel principal, né, dado para ela da peça foi tão perfeito, porque ela de fato estava com esse conflito. Bom, e aí a gente segue para um outro lado do filme, que é o lado em que ela começa a perceber que ela precisa desenvolver essa sexualidade. E aí a gente percebe que em determinado momento ela, né, começa a conversar um pouco com a Lily e tal. A Lily é uma pessoa que parece ser bem aberta, né, bem de conversar, de puxar, de querer se tornar amiga dela. E a Nina já é um pouco mais resistente, justamente porque ela nunca teve um contato com as pessoas, nunca desenvolveu habilidades sociais para estar com as pessoas e criar essas amizades. Então, para ela, acaba se tornando algo mais difícil. Então, assim, nesse momento, a gente percebe que essa dificuldade da Nina faz com que ela comece a entender um pouco mais sobre a questão da sexualidade. E até o momento, dá-nos entender que ela até começa a se atrair sexualmente pela Lily. E tanto que o papel, né, para ela conseguir exercer o papel dela, o coordenador ali da peça, o diretor da peça, ele tem momentos que ele pede para ela explorar melhor essa sexualidade dela, para ver se ela consegue aflorar esse lado que o cisne negro da peça do balé precisa que ela tenha essa desenvoltura. E aí ela começa a entrar nesse conflito, até porque a mãe dela é muito rigorosa. E aí em um desses episódios a Lily vai até a casa da Nina, convida ela pra sair, vamos beber, vamos conhecer uns caras e tal, enfim. E a mãe dela é super contra, a mãe dela proíbe ela de sair, mas enfim, ela acaba aceitando a sair com a Lily e ela sai.
E aí, nessa saída, ela até faz uso de drogas. Isso ajuda um pouco mais para os delírios dela. Porque numa cena final daquele rolê que elas fazem, ela se vê, ela imagina, né, mas ela acredita que é real. Ela imagina então que ela teve relações sexuais com a Lily. E no dia seguinte daquele acontecimento, ela conversa com a Lily, né, pergunta: pô, por que tu saiu cedo? Por que tu não me acordou? Me atrasei pro ensaio, enfim. E a Lily fala: não tava com você, eu saí com o cara, nada disso aconteceu. Então a gente vê como foi mais um delírio dela, e talvez até essa questão da dupla personalidade dela, tentar entender qual lado que estaria mais se evidenciando, acaba gerindo mais desses delírios e alucinações dela. E a partir daquele momento que ela, né, consegue abrir um pouco mais essa sexualidade, ela começa a abrir mais espaço para esse cisne negro também. E tanto que na peça final, ela já tá num nível de alucinação muito forte, delírios muito grandes. Ela tá no camarim, ela chega a imaginar que ela tá brigando com a Lily, que ela acaba, né, esfaqueando ela com um pedaço de vidro. E aí no final do filme, a gente tem, né, a grande queda dela, que ela acaba percebendo que na verdade ela se machucou, ela se esfaqueou e não de fato a Lily. Como é que a gente pode interpretar isso? De duas formas. A primeira é que, de fato, foi aquilo que aconteceu no filme. Ela acabou que se esfaqueou, não percebeu, achou que ela estava realmente brigando com a Lily. Nesse delírio, ela acabou se machucando. Ou então a gente até pode interpretar que aquilo foi uma representação de que o cisne branco dela morreu. Então aquele lado ingênuo, aquele lado mais inocente, ela acabou, né, matando para entrar o lado mais da dominância, da sensualidade, que é o cisne negro. E até para definir um pouco o ponto de partida de que ela de fato amadurece esse lado que ela nunca tinha amadurecido por causa da relação da mãe com ela, né? Então assim, são várias interpretações desse filme, mas o que eu gosto mais de destacar ali é a questão da sexualidade, né? Como ela nunca explorou isso, e no filme mostra bem claro pra gente como que ela começa a explorar isso. E também a questão dos delírios, que é algo muito importante que a gente deve considerar, que eu vejo que ela tem essa questão de alguma psicose envolvida ali. E a gente percebe o quanto isso afeta na vida da Nina, e como resultou no final do filme, é que, ao que a gente entendeu, ela meio que morreu. Mas ainda assim, a gente pode, como eu falei, pode interpretar de várias formas. Mas eu acredito que esses dois pontos são os principais. Então é um filme muito difícil de você não gostar de assistir. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti foi muito confuso, até porque eu não era psicóloga ainda, nem estava na faculdade. Então pra mim foi muito difícil entender o filme. Depois, né, crescendo um pouco mais, amadurecendo e tendo um pouco essa visão mais psicológica, a gente começa a entender algumas coisas que parece que estavam ali na nossa frente o tempo todo. Mas é justamente esse nosso outro olhar para o filme. E um outro ponto importante que eu acabei lembrando agora de trazer é essa necessidade de perfeição que a Nina tem. Justamente ela alcançar essa perfeição também foi um dos motivadores para que ela causasse tudo aquilo que causou no final do filme, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que acaba trazendo essa personagem tão emblemática pra gente. Relacionamentos com a mãe dela, que super abusivo desde criança, sem nenhuma perspectiva de independência, a falta de contato para desenvolver sexualidade, para envolver amizade, relacionamentos. Isso também impactou muito na vida da Nina. E essa busca por perfeição. E tanto que a última frase do filme é essa, ela diz: eu fui perfeita porque é isso que eu queria. E foi muito doloroso, custou a vida dela, mas ela conseguiu atingir a perfeição, porque ela se colocou dentro do personagem do cisne. Então isso trouxe para ela essa dualidade de personalidade que ajudou ela a interpretar da forma como ela imaginava. Então é um filme assim poético. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês quiserem comentar, podem comentar, tanto se você estiver assistindo isso no YouTube, comenta aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo Spotify. E eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @psicóloga Natália Bruning no Instagram e no Facebook, e no Twitter, @psinataliab. É isso então, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada por terem ouvido até aqui.